Hoje nós vamos falar sobre a igreja. O que é a igreja para você? Como você entende a igreja? Como você define a igreja? Porque, igualmente, na questão de Deus, a maneira como você se relaciona com a igreja também vai definir a maneira como você se relaciona com os irmãos. Vai definir a maneira como você se relaciona com o mundo. Vai definir a maneira como você se relaciona com a sua realidade, com todas as coisas que te rodeiam. O que é a igreja para você? Muitas definições de igreja nós temos encontrado por aí. Muitas pessoas entendem a igreja de uma maneira que não é a maneira bíblica. Por exemplo, alguns olham para a igreja e encontram na igreja um lugar para a ascensão, para mudança de vida, para sucesso. Olham para a igreja e encontram na igreja um negócio. Quantas igrejas de negócios vocês têm visto por aí? Quantas pessoas entram na igreja procurando cargo para enriquecer? Eu já vi de muitas pessoas, por exemplo, tentou na faculdade o primeiro ano, não deu certo. Tentou na faculdade o segundo ano, não deu certo. O terceiro disse, vou fazer seminário. Vou ser pastor. O que ele está à procura? Sucesso. Tenta ali, não vê, olha para a igreja. Uma maneira fácil de encontrar os desejos do coração dele. Hoje existem cantores que estão na rocha. Lança esse CD, não bate. Lança aquele CD, não bate. Dizer, vou cantar gospel. Começa a incluir Deus, Jesus nas letras deles aí, porque o pessoal compra. Começa a lançar gospel. Porque olham para a igreja e encontram um meio para a ascensão, para crescimento profissional. E isso fez com que em nosso meio existissem muitos profissionais, porque a igreja surfou nessa onda também. Agora começamos a ordenar pessoas pela capacidade que têm de fazer coisas e não pelo caráter. Porque a igreja trabalha com profissionais, com funcionários. E todo mundo agora olha para a igreja e diz, é um negócio que dá dinheiro. Há um teólogo, por exemplo, que afirma que a igreja dá mais dinheiro que tráfico de droga. E você vê em cada esquina tem uma igreja. Porque entra oferta, entra dízimo. E a igreja ainda recebe muitas doações. Vamos enriquecer, vamos criar uma igreja. Eles não estão sérios. O que eles querem é enriquecer. Existem pessoas que olham a igreja também como um lugar de conforto religioso. Eles estão frustrados com o mundo. A delinquência, a hipersensualização, nas novelas, na rua, em cada produto ele dizia, a solução para esse mundo é a igreja, vamos na igreja. Eles estão na igreja e encontram aqui um conforto religioso. Aqui, sim senhora, aqui estamos bem. Só que, dia e menos dia, eles começam a perceber que aqui também tem problema. Então ele começa a viver frustrado porque não encontrou o conforto religioso que ele procurava para si e para sua família. Então vive frustrado também com a igreja. A igreja ainda assim não satisfaz os desejos do coração dele. Essas pessoas que olham para a igreja como um lugar de conforto religioso são tão problemáticas quanto as pessoas que olham a igreja como um lugar de ascensão profissional. Porque eles vivem julgando os outros. Aqui não se pode. Aqui não se fala. Aqui não se faz isso. Aqui é um lugar santo dos santos. Aqui não se pode isso. E eles colocam um jugo pesado demais sobre os ombros. Do mesmo jeito que os fariseus faziam, os escribas. Colocavam um jugo de leis sobre os ombros das pessoas para que eles reproduzissem um padrão que eles mesmos criaram, que a igreja é um lugar de conforto religioso. Outros olham para a igreja e encontram um clube de amigos, um lugar onde as pessoas compartilham interesses,
Fulano gosta das mesmas coisas que eu fico lá, me sinto bem. Pregam o que eu gosto, a maior parte dos estudos eu concordo, temos os mesmos interesses, nossos filhos estão na mesma escola, estamos a caminhar para o mesmo pensamento. Até o dia que ele começar a perceber que o pastor está a trazer uma pregação que atrapalha a vida dele. Espera aí, eu não concordo muito bem com isso. Eu acho que não é isso que devia se ensinar. Eu acho que não é esse caminho onde a igreja devia caminhar. Eu acho que não é isso que se devia fazer. Até chegar esse momento para ele começar a ficar frustrado e o clubezinho de amigos dele começar a desmoronar. Já não aparece. Vive frustrado. Naquela igreja as coisas não acontecem como deviam acontecer. Esse pessoal que olha a igreja como clube de amigos, ele vive com a seguinte frase na boca: ah, aquele pessoal não visita. Nunca me visitaram. Não ligam. Por quê? Porque ele acha que isso não deve acontecer aqui no nosso meio. Mas quando você coloca toda a sua motivação para frequentar esse lugar nessas coisas, você está a mirar pequeno demais. Você está a transformar esse lugar a um clube de amigos, o que não é. E quando você começa a perceber que grande parte das pessoas aqui pensam diferentes de você, você começa a sentir-se incomodado a se retirar. Isso não é igreja. Eu vejo ainda um quarto grupo também, que olha a igreja como um grupo de ajuda social. Olha, acho que aqui as pessoas no Ambo encaram a primeira igreja batista como o centro dos batistas. O que é carta do governo, o que é ajuda social, tudo vai lá. E eu via sempre pessoas a virem pedir ajuda na igreja. A igreja deve ajudar, sim, senhora, mas a igreja não é um grupo de ajuda social. Ela foi chamada para algo mais, não para ser uma organização não governamental para ajuda social. Ela foi chamada para algo mais. Quando querem criticar a igreja, criticam porque ela não ajuda. Quando querem criticar a igreja, criticam porque ela não tem programas de ajuda humanitária. A nossa missão, o nosso propósito é diferente. Algumas pessoas olham para a Bíblia, têm uma compreensão de missão alargada e dizem: nós temos que fazer alguma coisa para a realidade do mundo. Mas ela não se confina apenas em ser um grupo de ajuda social. A igreja devia fazer o seu papel. A igreja não está a cumprir o seu papel. Espera aí. Isso é papel do governo. Olhem, vocês nunca ouviram esses discursos na televisão? A igreja que devia ajudar, não ajuda. Olhem a prostituição, olhem o vandalismo. Isso não é o papel da igreja. Daqui a pouco vão começar a exigir que a igreja asfalte as estradas. A igreja foi chamada para uma coisa muito específica, não para ser um grupo de ajuda social. Vejam o que a Bíblia diz do que é igreja. Colossenses 1, 24. Paulo está a dizer para a igreja de Colossenses: a igreja, ela não é um elemento para a ascensão, não é um clube de amiguinhos, não é um grupo de ajuda social humanitária. A igreja é o corpo de Cristo. Isso implica que por meio da igreja, Cristo se move no mundo. Amém? Por meio da igreja, Cristo está presente no mundo. Por meio da comunidade do Losambo, por meio da IBR, Cristo está presente no bairro do Gulonda. Deus está aqui quando esse grupo decidiu se reunir aqui. A igreja é o corpo de Cristo. Na classe bíblica nós aprendemos uma definição linda do que é a igreja. A igreja é o conjunto de membros salvos e regenerados por Deus. Esse conjunto de membros representa o corpo de Cristo. É maravilhoso pensar nisso. Porque Cristo, ele não está fisicamente presente nessa terra, mas ele está aqui a partir da igreja. E alguns gostam de pensar que é representação do corpo de Cristo. Não é.
é mais profundo que uma representação. A igreja é exatamente o próprio Cristo se movendo sobre a terra. Então, tudo aquilo que Cristo fez, tudo aquilo que Cristo planejou, tudo aquilo que Cristo pensou, deve ser o que a igreja faz, deve ser o que a igreja planeja e deve ser o que a igreja pensa. Porque a igreja é o corpo de Cristo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, versículo 3, capítulo 3, versículo 15. Outro irmão pode abrir. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Outro irmão, 1 Pedro 2, 5. Timóteo, alguém encontrou? Pode ler? Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém. Olha, tem duas definições do que é a igreja ali no texto que a Camila leu. Primeiro, casa de Deus. Segundo, coluna e firmeza da verdade. A igreja é casa de Deus. Aquela casa onde todos os povos encontram morada, encontram auxílio. Aquela casa onde todos os povos convergem para a salvação. Havia uma canção que eu gosto muito. Nós somos a casa de Deus. Quando entra aqui alguém, ele está a entrar para a casa de Deus. E casa de Deus parede? Não. Casa de Deus família. Casa de Deus lugar? Não. Casa de Deus pessoas. Pessoas que acolhem. Sabem por quê? Porque quando vem alguém, ele é integrado num grupo. Esse grupo é a casa. É a casa do Senhor. Então, quando nós estamos a rejeitar, a excluir, a colocar à margem, nós estamos a rejeitar, a excluir, a colocar à margem da casa de Deus. Pedro, 1 Pedro 2,5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para obedecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Amém. Pedro também fala que a igreja é casa espiritual, mas ele acrescenta sacerdócio santo. Casa espiritual e sacerdócio santo. Quando nós olhamos para o que a Bíblia tem a dizer sobre o que é igreja, nós começamos a ver que estamos a mirar pequeno demais ao definir igreja como um grupo que pensa junto, ao definir igreja como um grupo de ascensão profissional, ao definir igreja como um clube de amigos. Somos casa de Deus, é algo mais profundo. Somos o corpo de Cristo presente nessa terra, é algo mais profundo. E ela tem algumas funções muito específicas, que é o que eu quero explicar aqui para os irmãos. Já que nós somos corpo de Cristo, já que nós somos casa espiritual, já que nós somos sacerdotes reais, por que nós existimos como igreja? Por que nós fazemos questão de nos reunirmos aqui todos os domingos como uma igreja? Para que uma igreja existe? Primeiro, uma igreja existe para interrogar os valores do mundo. A igreja existe para interrogar os valores do mundo. No primeiro livro de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro diz: vós sois geração eleita. Vós sois mais o quê? Sacerdócio real. Vós sois mais o quê? Povo santo. Para o quê? Ele agora dá o motivo. Por que vocês foram eleitos? Por que vocês foram adquiridos? Por que vocês foram santificados? Para o quê? Para anunciar as virtudes daquele que vos chamou. A igreja existe para anunciar as virtudes daquele que o chamou. E enquanto anuncia as virtudes daquele que o chamou, está a interrogar os valores do mundo. Nós só temos duas posições como igreja.
Ou nos acomodamos e assumimos os valores da cultura, da sociedade, e nos contentarmos em sermos um grupo que se reúne para cantar, para realizar sonhos, seus próprios sonhos, para partilhar interesses, ou nos posicionamos como aquela que interroga os valores do mundo e assim causar inimizade com o próprio mundo. Porque quando a igreja se levanta e diz, não é assim que se deve fazer, ela se torna inimiga do mundo. Jesus, olhando para os discípulos, e disse, as pessoas vão vos odiar, porque vocês têm um estilo de vida, uma maneira de viver que desencaixa com o estilo e maneira de viver que o mundo apresenta. Hoje nós não temos igrejas inimigas do mundo. Hoje temos igrejas cada vez mais amigas. Espera o tempo de eleições para você ver o que acontece. Os púlpitos são oferecidos aos políticos. Nas reuniões que acontecem entre os dirigentes de uma província, de uma nação e a igreja, não há voz profética para indicar um caminho, para denunciar um pecado, uma prática pecaminosa na cidade. Não há. O que há? Negociação. Como diz o Cristiano naquele dia, precisamos de chapa, precisamos de blocos, precisamos disso para cumprir os nossos propósitos. A igreja perdeu a autoridade para questionar os valores do mundo. Os profetas não estão a chorar mais, os joelhos não estão dobrados, os corações não estão rasgados. Nós não estamos a chorar pelas pessoas que dia após dia estão fazendo fila nas portas do inferno. A igreja não está a chorar por isso. Pelo contrário, nos posicionamos ao lado do governo, nos posicionamos ao lado dos dirigentes e perdemos a essência do que devia ser realmente uma igreja. Existem ídolos em nossa sociedade. Existem altares de ídolos que precisam ser quebrados. Por exemplo, o dinheiro foi elevado à categoria de Deus. As pessoas adoram o dinheiro. Por causa do dinheiro, as pessoas perdem família, perdem amigos, perdem um caráter. A igreja que devia ter voz e dizer não adore o dinheiro, é a mesma que está lutando por causa do dinheiro, dos cargos, do salário. É a mesma que está a se trair. O poder é um Deus em nossa nação. Vai nas empresas e começa a ouvir as pessoas. Estão aí comprar tala para colocar nos colegas. Estão a se matar por causa do poder. A igreja que devia ter uma voz profética dizendo não é essa a maneira de viver, está a fazer o mesmo. Está a lutar entre eles por causa do poder e da influência. Perdemos a voz profética, perdemos a autoridade, perdemos a palavra. Há conceitos, filosofias de vida na nossa sociedade. O materialismo. As pessoas estão a dar lugar ao materialismo. Tudo tem que se tocar, tem que se ver. Tenho que ter. A igreja deve dizer, não é esse o jeito certo de viver. Você não ajunta ouro nessa terra, porque aqui enferruja, aqui a traça corrói. Você investa na sua vida espiritual. A igreja não tem palavra nenhuma contra o materialismo da sociedade, porque ela está preocupada em ajuntar coisas que se tocam. Não tem palavra. Que igreja que vai dizer invista no espiritual? Se nós, ao invés de investirmos nossa vida na evangelização, ao invés de investirmos nossos recursos na salvação de almas, estamos preocupados em investir em outras coisas. Construção de colégios, construção de creches. As igrejas hoje só têm esses projetos. Por quê? Estamos afogados no materialismo.
É para ter, é para ter, é para ter. E são todos projetos que visam o fim financeiro. Queremos ter. Podemos. É legítimo, é. Mas deixa de ser quando trocamos as prioridades. Quando colocamos a carroça no frente dos bois, nós não fomos chamados para ser um clube de ajuda social humanitária. Nós fomos chamados para pregar o evangelho ao coração humano, para denunciar o pecado e as formas de vida dessa sociedade que não agradam ao Senhor em nada. Mas nós nos perdemos como igreja. Nós estamos muito preocupados. Mano, você paga 300 mil para um programa de televisão mensal e na sua igreja tem gente morrendo à fome. O que os mais velhos dizem é luxo na miséria. O relativismo ético. O que é que diz o relativismo ético? Os teus atos morais dependem do que você é. Depende de onde você está. Depende do que você gosta e do que você admira. Isso é o relativismo ético que paira sobre a nossa sociedade. Então eu saio daqui do âmbito onde todo mundo me conhece e vou estudar no Quadro Cubango onde ninguém me conhece. E a minha ética, o meu senso de moral é tão relativo que lá no Quadro Cubango eu adoto uma vida totalmente diferente da vida que eu tenho aqui, porque tudo depende de onde eu estou. Se você está na Grécia, age como os gregos. Se as tuas ações sincronizarem com as ações deles, você está bem. Você está bem. Se tem um casal de homossexuais se beijando na tua frente, deixa eles se beijarem, porque tudo depende do que eles são, do que eles fazem. Nós não temos voz profética contra o relativismo ético da nossa sociedade. Temos relatos de pessoas públicas que vivem em adultério. João Batista teve o mesmo relato na vida de Herodes e ele denunciou o pecado. Hoje a nossa igreja se cala. Por quê? Relativismo ético. Temos em nossa realidade, dentro das nossas igrejas, pessoas que todo mundo sabe que ele é um pilantra, o drabão. Mas todo mundo se cala, por quê? Relativismo ético. Deixamos de ter a ousadia do Espírito Santo. A ousadia que Jeremias teve. Deixamos de ter o fervor dos profetas do Antigo Testamento, que choravam enquanto a nação não se endireitava nos caminhos do Senhor. Mas eu sei por que deixamos isso. O pluralismo da sociedade. O que diz o pluralismo? Eu tenho a minha opinião, você tem a tua, e estamos bem assim. Uma vez o Pedro Cas me fez lembrar que tivemos uma discussão sobre pontos de vista. Aí, no domingo antepassado, quando falamos de que alguém deve estar errado, ele me fez lembrar e disse: você não pensava assim, graças a Deus eu mudei. Porque a minha lógica era, se eu estou aqui desse lado e eu vejo o Golden com a mão por baixo do nariz, para mim isso é verdade. Mas a Rita olha para o Golden e não vê que o Golden está com a mão por baixo do nariz. E para a Rita a mesma informação é verdade, vai dizer o Golden não está. Nós estamos a falar o que é certo. Mas existe uma referência da verdade. Existe uma chave para a confrontação. Existe um ponto, um ângulo, onde eu me posiciono e a Rita se posiciona. E confrontamos a partir desse ângulo e vemos se o Golden está com o dedo por baixo do nariz ou não.
Então ninguém pode estar descansado na sua teoria dizendo: essa é a minha opinião, você tem a tua respeito. A igreja não faz isso. Por isso é que nós temos sido taxados como fundamentalistas, porque nós estamos dizendo: Jesus é o único caminho que leva aos céus. Só que isso também está a ser, será que é o único mesmo? Sei não, né? O que nós temos a dizer contra o narcisismo? Vocês conhecem a lenda de Narciso? Um jovem chamado Narciso, que um dia passeando pelo lago, olha e vê sua imagem refletida na água e diz: oh, que lindo! E perde tempo a se olhar no espelho e diz: eu sou lindo, meu Deus, como eu sou lindo, guti, sou lindo! Ele se apaixona por si, até distrair-se de tanta beleza que ele tinha, cair na água, se afogar e morrer. É sério. Morreu. A sua beleza, a sua imagem lhe afogou, morreu. O narcisismo hoje está dizendo assim para o mundo: ame-se, ame-se. Você em primeiro lugar, ame-se. O Evangelho diz: o outro em primeiro lugar. Nem tudo gira ao redor de você. A igreja está dizendo: não nós, não nós. Primeiro ao Senhor e depois para o outro. Porque se você baseia a sua vida pelo narcisismo, você não entende a mensagem de Jesus dizendo: se o seu inimigo lhe der uma bofa desse lado, você lhe dá o outro lado. Isso para você é escândalo. Tu dizes: o quê? Eu? Esquenta uma boca das costas. Porque ninguém pisa no meu calo. A mensagem de Jesus começa a ser um escândalo para você. O que é igreja? E para que igreja? Para questionar os valores do mundo. É lindo estar aqui, né? Eusébio ministra pra caramba. Eu amo a banda que nós temos. É muito lindo. Se dependesse de mim, ficaríamos aqui o tempo todo, mas não podemos. Temos que sair e começar a questionar os valores do mundo. Você tem vizinhos, você tem lá na quadra onde você vive, no bairro onde você está, existem valores do mundo a serem observados, existem deuses a serem adorados. Você precisa questionar esses valores. Mas se você se afogar neles também, você não vai conseguir influenciar geração nenhuma. Porque quando você começar a olhar para as pessoas e dizer: não é esse o jeito certo de viver, eles com autoridade vão dizer: mas você não é diferente. Você vive exatamente como nós. Quem é você para nos dizer o jeito certo de viver? Paulo nós conhecemos, mas você quem é? Aí depois apanha a surra dos demônios. Segundo, a igreja existe também para dar visibilidade ao Deus invisível. Um Deus que não se vê. João 4,24, o evangelista diz: Deus é espírito, não se vê. Mas ele vai ser visto pelo mundo a partir da igreja. Amém? A comunidade do Losambo vai dar visibilidade ao Deus invisível. Veja o que diz Mateus 5. 14 a 16. Mateus 5, 14 a 16. Jesus diz assim para os seus discípulos: vós sois a luz do mundo. Vocês existem para dar visibilidade. Não se pode esconder uma lâmpada acesa debaixo da mesa ou da cadeira. Eu coloco no alto para que todas as coisas se tornem visíveis e patentes ao olho humano. Em Isaías 42, versículo 6, o profeta olha para a nação de Israel, olha para a capital de Jerusalém e grita: vocês são a luz dos gentios. Então, olha, quando Jesus olha para os discípulos e diz que eles eram a luz do mundo, essa não era uma analogia nova para eles. Eles já sabiam disso.
Eles já estavam acostumados a se acharem como luz do mundo. Só que antes, Jesus fala também que Ele era a luz do mundo. Então, a luz que Jesus está aqui a dizer que os discípulos serão, não é uma luz que emana deles mesmos, é uma luz que é refletida. Jesus brilha por intermédio da igreja. A igreja reflete a luz de Jesus para o mundo. Porque Deus não se vê. O mundo vai ver que há um Deus por intermédio da igreja. Deus não se vê. No PG, quinta-feira e quarta-feira passada, irmão, eu convido você, com toda a ênfase que eu carrego no coração, a fazer parte de um pequeno grupo. Por favor, faça parte de um pequeno grupo. 18 horas e 30 minutos no Losambo, 18 horas na minha casa, lá na Alta. Faça parte de um pequeno grupo. Tem sido um tempo bom demais. E nós temos estado a estudar como sermos um discípulo radical. Por que precisamos ser um discípulo radical? Na quarta-feira passada nós dissemos assim: nós temos que ser luz no mundo, ser como Jesus, buscar as virtudes, os atributos bíblicos para nós, porque o mundo vai fazer perguntas. Que Deus é esse que vocês mostram? Que igreja é essa que vocês falam? Que realidade é essa que vocês pregam? A resposta do discípulo radical deve ser: olha para a minha vida, olha para a minha família, olha para a minha igreja, porque nós lá já vivemos a realidade que pregamos, que virá quando Cristo se manifestar em glória. Nós lá já vivemos, eu já vivo, a minha família já representa, a minha igreja já manifesta os sinais da glória do Senhor. O versículo 16 diz, de Mateus 5, por que nós precisamos ser luz do mundo, ser sal da terra, por que nós precisamos ser um? Para que vejam a vosso Pai que está no céu. Sejam para que vejam a vosso Pai que está no céu. Isso é igreja. E quando nós começamos a fazer diferente disso, quando nós começamos a fazer distante disso, nós estamos a fazer pouco demais. Pouco demais. Deus te chamou para uma razão, ser parte do corpo de Cristo, para questionar os valores do mundo e para dar visibilidade ao Deus invisível. Aleluia. A igreja que entendeu o que é igreja, ela representa algumas características. Eu preparei 7, quero ler rapidamente com vocês. Primeiro, ela entende que Jesus e a sua história é chave hermenêutica para a compreensão da Bíblia e de toda a realidade. Ela se pergunta: o que faria Jesus se estivesse em nosso lugar? Em todas as decisões que a igreja for tomar, ela se pergunta: o que faria Jesus se estivesse no nosso lugar? Vai votar? Tem propostas? O que faria Jesus? Antes de levantar a mão, como Jesus agiria, pensaria, em que situação ele votaria, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? O que Jesus? O que Jesus? O que Jesus? Segundo, a igreja que entendeu que deve ser igreja como Deus quer, ela tem o outro como a sua causa permanente de chamado ao amor, porque enxerga no outro a trindade. O outro é a causa permanente do chamado ao amor. Por que ela ama? Porque existe o outro. Por que é o outro? O outro é imagem e semelhança de Jesus Cristo. A igreja orienta a sua antropologia a o que Deus quer. O ser humano foi criado segundo a imagem e semelhança de Deus. A igreja olha para o ser humano segundo a imagem e semelhança de Deus. Você vai para Linon, você vai para as padarias, você vai para os multicaixas, você encontra um monte de multiberos.
E você não vê uma simples pessoa, você vê um ser humano feito segundo a imagem e semelhança de Deus. A igreja que entendeu que deve ser igreja como Deus quer, ela sabe que a sua ação missionária é definida por um ser, um ter e um fazer comunitário, comprometido prioritariamente com os princípios do Evangelho de Cristo, que contempla todo o homem todo e em todo lugar. É isso que falamos no princípio. O homem, ele é um ser todo, completo. E a igreja não está simplesmente salvando o coração desse homem. A igreja está mudando a realidade desse homem e em todo lugar. A igreja que entendeu que deve ser igreja como Deus quer, ela tem que ter um compromisso radical com o resgate e com a defesa da dignidade humana. Resgatar e defender a dignidade humana está em primeiro lugar. Existe alguém entre nós sofrendo, dentro da sua família, sendo colocada no nível mais baixo da existência. Chega aqui sem autoestima, sem amor próprio, e a igreja não defende a dignidade humana dessa pessoa, não é igreja como Deus quer que ela seja. O ser humano é um ser humano feito segundo a imagem de Deus. A igreja comprometida com Jesus Cristo está radicalmente comprometida em resgatar a defesa e a defesa da dignidade humana. Quinto, a igreja tem um compromisso operoso com a construção de comunidades sustentáveis, econômicas, sociais e ambientalmente sustentáveis. Ela está preocupada em não ferir o ambiente. Olha, isso é tão básico, mas tão profundo, que um dia nós podemos nos levantar e dizer, vamos tirar o capim aqui ao redor da nossa igreja. Isso é a vontade de Deus. Alguém pode dizer, isso não é missão, vamos evangelizar. Não, espera aí, pensa bem. A igreja comprometida com o coração de Deus, ela tem um compromisso com o meio ambiente. Isso tem base bíblica, irmão. Romanos 8, Paulo diz assim, toda a criação geme, como uma mulher com dores de parto, ansiando pela manifestação dos filhos de Deus. Porque ela foi sujeita à maldição, não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, em Gênesis 3. Sexto, discernimos, reconhecemos e respeitamos os sinais do reino de Deus que estão presentes em toda a ação humana, que prova a solidariedade, fraternidade e respeito entre os seres humanos. Sétimo e último, a igreja que está comprometida com a igreja do coração de Deus, ela está disposta a rejeitar toda a mentalidade alienante e prática religiosa que em nome de Deus fere, que em nome de Deus abusa, que em nome de Deus infantiliza e que em nome de Deus traumatiza pessoas. É importante falarmos sobre isso, irmãos, porque uma vez eu vi um vídeo de um pastor que adulterou com uma ovelha. E o jornalista lhe pergunta, você é pastor, por que fez isso? Ele disse assim, mas a Bíblia recomenda. Oséias recebeu orientação de Deus. Vocês nunca viram esse vídeo? Oséias recebeu uma recomendação de Deus que dizia assim, pega uma mulher e adultera. Ele só trocou o acento, pega uma mulher adúltera. E fez completamente o oposto de que Deus desejava dele. Em nome de Deus, pessoas estão a ser feridas dentro das igrejas. Em nome de Deus. A frase, não toque no ungido do Senhor, vocês não imaginam quantas pessoas já feriu. Quantos liderados, os pastores já pisaram em nome do não toqueis no ungido do Senhor. Em nome de Deus, as pessoas estão a infantilizar as pessoas. Eu não entro no púlpito se ninguém estender o tapete, se ajoelhar. Já vi imagens de pessoas a se ajoelharem quando o pastor chega. Infantilizou o seu rebanho em nome de Deus.
Deixa de comer, porque o servo do Senhor tem que comer. Tudo é o servo do Senhor, tudo é o servo do Senhor. Em nome de Deus, pessoas estão traumatizadas dentro das igrejas. Se envolva, ofereça a sua vida para o serviço. A igreja é um projeto de Deus sempre. Olha, quando formos para o céu, e o Senhor nos colocar assim, deixa eu te dar um vislumbre da grande missão, da grande responsabilidade que eu dei para você. Você vai se arrepender por não dar tudo o que você tinha ao serviço que Deus confiou. Você vai chorar e vai dizer, Deus, eu podia fazer mais, muito mais. Por que eu fiz tão pouco? Por que eu me doei tão pouco? Por que eu me entreguei tão pouco? Por que eu colaborei tão pouco? Olha essas pessoas todas que estão jazendo no inferno. Entregue sua vida para o serviço do Senhor. Esse é o momento. Você não tem ideia de quantas pessoas estão a caminhar para o inferno. E deixe de pensar que a igreja é um clubinho. É sério o que nós estamos a fazer aqui. É sério. Há pessoas ainda que eu preciso andar atrás dele, irmão, trabalha, se motiva, vamos fazer isso e tal. Ela não tem noção do que é uma igreja. É uma agência de salvação, é uma igreja de mudança de realidade. Isso é sério. Igreja é séria. Nós somos o povo escolhido para mudar esse mundo. Não há uma organização, um outro projeto que Deus confiou para mudar a realidade, senão a igreja. Não há um outro grupo de pessoas que Deus confiou para transitar por esse mundo, senão a igreja. Não há uma outra casa que Deus faz morada para acolher pessoas, senão a igreja. E se você ainda brincar de igreja, a mão pesada de Deus vai estar sobre você. Não brinque de igreja, isso é sério. Nós estamos aqui com uma responsabilidade de levar o evangelho ao coração humano, tirá-los do inferno para a sua salvação. Eu orei durante essa semana e disse, Pai, me faz pregar isso e para trazer nas pessoas que ouvem responsabilidade para com o seu trabalho, temor para com o seu trabalho, para que eles chorem durante a semana se não cumprirem o ID, o chamado que o Senhor nos deu. O que é a igreja para você? E o que a igreja deve fazer para você? Endireite ao que a Bíblia diz e coopere com o Senhor. Aleluia. Segunda Coríntios 5:20, para terminar. Eu quero que... podes projetar esse texto, 2 Coríntios 5:20, vamos todos ler aqui na tela. E a partir desse texto fazer um compromisso com o Senhor. Segunda Coríntios 5:20. Podemos colocar em pé? Vamos ler todos juntos com entusiasmo esse texto, como igreja, e reconhecer qual é a nossa missão, a nossa vocação. De sorte que somos embaixadores por Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, que Cristo que vos reconcilieis com Deus. Amém? De sorte que somos embaixadores de Deus. O que faz um embaixador? Ele vai para uma terra distante anunciar os valores, a cultura, as virtudes do reino de onde ele veio. Paulo está a dizer, a igreja está aqui no mundo como embaixador de Deus. E o interessante é que Paulo diz assim, rogamo-vos, nós imploramos, reconciliai-vos com Deus.
Reconciliai-vos com Deus. A igreja está a dizer para o mundo: por favor, reconciliem-se com Deus. Essa realidade que vocês conhecem não em tudo, isso vai mudar. Reconciliem-se com Deus. Nós rogamos a vocês, reconciliem-se com Deus. Essa é a nossa mensagem, esse é o nosso chamado. É para isso que nós existimos. Reconciliai-vos com Deus. Mas não há como você gritar isso para o mundo se você mesmo não estiver reconciliado com Deus. Se você mesmo não estiver morando no coração de Deus. E se a sua casa não estiver arrumada para que Deus te use. Então eu quero orar por aqueles que estão a tomar uma decisão dizendo assim: eu quero receber para a minha vida essa responsabilidade de ser embaixador de Deus. Mas antes, Senhor, limpe a minha casa. Jesus, derrama teu sangue sobre o meu coração e limpa a minha casa. Estou a desistir da observação que eu faço dos valores do mundo. Eu também sou materialista, também sou relativista ético, também sou narcisista, também estou adorando o dinheiro, estou adorando o poder. Mas agora, Espírito Santo, lava o meu coração, me faça desistir de todas essas coisas, porque agora é sério. Quero investir na sua igreja, agora é sério. Quero orar por você, irmão. Você que está tomando uma decisão aí nessa manhã, me dê um sinal, levante sua mão. E eu quero orar, aleluia. Deus te abençoe. Pode baixar. Deus te abençoe, eu já vi. Lá ao fundo, também te vi. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é bom e a sua misericórdia é eterna. O Senhor não nos chamou para uma brincadeira, não. O Senhor nos chamou como ministros do Evangelho. Pessoas com uma mensagem de libertação. Com uma mensagem que muda a realidade. O Senhor não nos chamou para estar aqui a brincar de piquenique, a brincar de casa. O Senhor também não nos chamou para estarmos aqui todos os dias a nos motivarmos a sermos sérios no seu trabalho. O Senhor nos chamou para uma coisa grandiosa. Uma coisa séria. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, oferecer a nossa vida para essa coisa séria, essa coisa grande. Mas antes pedimos que o Senhor trabalhe em nosso próprio coração. Pedimos que o Senhor trabalhe em nossa consciência. Pedimos que o Senhor trabalhe em nosso ser, em nosso íntimo. Porque todas as coisas que nós devíamos questionar, o pecado que devíamos acusar, nós ainda estamos afogados neles. Nós ainda estamos atrapalhados com eles. Devíamos estar a pensar coisas grandes, coisas além, coisas para cima. Mas ainda estamos a lutar com atraso. Ainda estamos a lutar com poder, com dinheiro. Devíamos estar a pensar como fechar a porta do inferno para que as pessoas não se percam. Mas ainda estamos a lutar com coisas tão pequenas do nosso meio que às vezes não faz sentido nenhum. Oh Pai, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. O tempo está próximo da manifestação intensa de Jesus. Existem pessoas que estão a morrer e vão ir para o inferno. E nós estamos trancados dentro dessa sala com coisas às vezes que podiam ser feitas em segundo plano. Oh Deus, em nome de Jesus, limpa os nossos corações. E de uma maneira especial eu oro por essas pessoas que levantaram as suas mãos para cima e estão dizendo: Deus, eu quero, mas me liberta. Eu quero, mas trabalha em mim. Eu quero, mas me perdoa. Oh Pai, ouça a oração que está sendo feita nesse lugar. E comece a transformar realidades, comece a transformar corações. Que o sangue de Jesus Cristo seja derramado sobre esse lugar e limpa pecados. Tira toda a sujeira. Lava famílias, lava indivíduos, lava casas em nome de Jesus. Para que possamos adorar o Senhor como só o Senhor pode ser adorado. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.